Dando sequência, então, às coberturas especiais do Café com Letras, direto da Praça Dante Alighieri, para onde o Café com Letras se mudou, digamos assim, nesse mês de outubro, mês de Feira do Livro, a 33ª edição, aqui em Caxias do Sul. E nós recebemos com muita honra 3 mulheres, as autoridades dessa Feira do Livro: Maria Nair da Cruz, amiga do livro; Adriana Antunes, secretária da Cultura e escritora; e a Natália Polesso, nossa patrona, maior autoridade da Feira do Livro, escritora também, que nos brindam com a presença. É uma honra tê-las conosco. Eu gostaria de uma saudação breve de vocês 3, a quem nos acompanha neste momento pelo canal 16 da NET, a nossa TV Câmara. Então, eu começo agradecendo muito pela presença, por estarmos aqui falando a respeito da Feira do Livro, com vocês, e também com a Maria Nair e com a Natália. Maria Nair? Eu quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar mais uma vez a respeito da feira, e agradeço principalmente por ter sido escolhida amiga do livro com essas 2 mulheres maravilhosas. Natália? Eu vou no agradecimento também e na felicidade de estar compartilhando esse momento com 2 pessoas muito especiais. É um privilégio pela 2ª edição consecutiva. Eu até brinquei no passado que nós tínhamos as mulheres da feira. Pelo 2º ano consecutivo, outra vez, então já é uma tradição nós termos entrevistas especiais com mulheres. Na edição passada, a Lisana Bertucci, que era a patrona, a escritora homenageada Vera Zátera e a ilustradora homenageada a Karen Basso. Bom, Adriana, a senhora, que é uma secretária de município, então a senhora, na condição de secretária da Cultura, já enfrentou desde o primeiro dia de gestão, em 2017, o debate em torno de onde seria a Feira do Livro. Tivemos uma experiência na edição do ano passado, na Praça das Feiras, aqui em São Pelegrino, próximo ao centro de Caxias do Sul, e o núcleo da Feira do Livro retorna, agora na 33ª edição, para a Praça Dante Alighieri, aproveitando espaços adjacentes como a Biblioteca Pública, aqui interligada por um corredor coberto, e também algumas ações ainda acontecendo na Biblioteca Parque, lá em São Pelegrino, na Praça das Feiras. Como é que foi conduzir esse debate? Quais são os retornos que a senhora já recebe nesses primeiros dias de Feira do Livro? Com muito diálogo, porque desde o primeiro momento, enfim, quando eu assumi a secretaria, chamei a ALCA para conversar, depois nós criamos uma comissão de ética, que também trabalhou em função de toda a argumentação e do documento específico para a estruturação mesmo da Feira do Livro. A gente fez uma consulta popular para saber em qual dos lugares seria. Eu gosto muito da Praça das Feiras, acho que é um espaço muito, muito bom para ser utilizado pela cultura, ou enfim, por outras atividades que a própria sociedade civil possa estar se organizando, mas a Feira do Livro na Praça Dante tem um caráter extremamente democrático, porque aqui a gente vê a circulação de todo tipo de pessoa, de todos os estratos sociais, circulando de forma muito próxima e sem distinção com relação a isso. E eu sempre acredito, eu sempre digo, eu acredito muito que as pessoas também se apaixonam pelos livros por osmose. Então, quando você passa por aqui, você vê uma banca de livro, você vê o escritor, você tem uma roda de conversa, você passa por meio e vê as capas de livros, sente o cheiro, em algum momento, em alguma instância, isso acaba tocando o ser humano e ele também acaba ou adquirindo ou se aproximando. Aí a gente fez o fechamento da Montauri, estamos utilizando todo o equipamento cultural que tem do outro lado, que é a Casa da Cultura, que é a biblioteca, que é a galeria. Da mesma forma, abrimos as portas do Museu Municipal e lá na Estação Férrea, no sentido de descentralizar, aumentar a diversidade de atividades com relação ao livro, à literatura e à leitura e propiciar que as pessoas tivessem um acesso maior a todo esse mecanismo que agora a gente está aqui, então, vivenciando na Feira do Livro. Maria Nair, a senhora tem uma trajetória muito longa no serviço público ligada à cultura e principalmente à biblioteca pública. E o servidor antigo, ele sempre observa com uma certa parcimônia, às vezes intervém quando tem que intervir e tal. Como é que a senhora observou toda essa movimentação em torno da discussão de espaço e agora poder ver a biblioteca pública integrada ao espaço de Feira do Livro? Olha, quando saiu a notícia de que a Feira do Livro ia mudar para Praça das Feiras, né? Eu fiquei enlouquecida, eu fiquei indignada, saí correndo, fui nas livrarias avisar os livreiros, porque assim,
Eu sou meio histérica com as coisas que eu acredito, que eu gosto. Eu tinha trabalhado na coordenação da feira, na montagem da feira há alguns anos. Nos outros todos participei na feira ou recolhendo os dados estatísticos, acompanhando algumas pessoas, comprando, circulando. E assim, para mim, é o que a Adriana falou, a Feira do Livro tem que estar num lugar em que seja de fácil acesso para todo mundo. Em que as pessoas cheguem até ela sem ter intenção de chegar. Elas passam aqui na praça porque elas vão para algum canto, chegam, esbarram com toda essa cidade montada. Daqui a pouco para e fica... Aí param e dizem, mas eu posso comprar livro para dar de presente no Dia das Crianças, eu posso comprar livro para dar de presente de Natal, né? Enquanto que lá na praça das feiras, lá no São Pelegrino, é um espaço muito bonito, é um espaço em termos de montagem. Para as pessoas que montaram o ano passado, me comentaram que é muito prático, né? Mas só vai para lá quem quer ir para lá. Tá? É diferente daqui. E eu acho fundamental isso, que montar a feira para essas pessoas que não têm o hábito da leitura, que não têm o hábito de ir à livraria. Então, por isso que ela tem que estar aqui, dando acesso para todo mundo. Natália, além da questão do espaço em si e do acesso ao livro, a nossa largada de entrevistas aqui do Café com Letras se deu com o escritor e jornalista Ayrton Ortiz. Ele problematizava quando eu perguntava do preço do livro. Ele dizia o seguinte, as pessoas às vezes acham caro gastar 30, 40 reais por vez em um exemplar de livro, mas se predispõe a gastar fortunas em roupa, aparelhos de celular e tal. Tu acreditas que daqui a pouco esse espaço de estímulo à leitura também relativize o custeio que as pessoas costumam enxergar para com o livro? Eu acho que sim. Eu acho que essa questão é bem complexa, até porque o mercado editorial ele tem vários atravessamentos assim, claro, de complexidade mesmo. Para o autor, para o livreiro, para o distribuidor, para o público, é uma cadeia bem grande assim, até o livro chegar nas pessoas. É o que menos ganha, geralmente, né? Tem esse problema também. É um problema sério, mas eu acho que as feiras, em geral, elas propiciam acho que esse barateamento, esse custeio com mais desconto, com promoções para o livro, é um momento que as pessoas podem aproveitar isso. E os descontos, geralmente no início da feira, eles estão até 20%, se for um livro usado, 50%, 60%, 70%. Os famosos saldos, né, que ficam ali, né? Exato, e mais para o fim da feira a gente tem até umas promoções mais legais. Eu, particularmente, sempre gosto de feiras por causa disso, a gente consegue garimpar algumas coisas a preços legais, assim. Então, para mim, vale muito a pena. Do ponto de vista de atrações, vocês três, notadamente, estão integradas em muitas mesas de debates, de discussões. O que mais tem chamado a atenção de vocês nesses primeiros dias, seja da convivência com convidados que vêm para cá? Eu citei o Ayrton Ortiz, nós conversamos também com o Volney Canônica, com o Roger Mello. Roger Mello que está com uma exposição muito interessante aqui, recuperando toda a sua obra, participando de mesas com ilustradores. Então a gente tem uma série de atrações. O que mais tem chamado a atenção de vocês nessa largada de feira e também a expectativa que vocês tenham, porque a feira vai durante uns bons dias aí, até 15 de outubro, né? O que eu mais tenho percebido nesse final de semana foi as discussões em torno do acesso à leitura e da mediação de leitura. Então, independente de ser um livro que seja virtual ou que seja um livro físico, mas como é que a gente pode trabalhar com políticas no sentido de ampliação do acesso a esse livro, trabalhar realmente na formação de leitores, respondendo até um pouco da tua pergunta anterior, né? O livro... a gente teria que trabalhar para que ele também se transformasse naquele objeto de desejo. Hoje as pessoas têm como objeto de desejo o celular, ou então o carro, ou então, enfim, roupa, essas coisas que são perecíveis, né, que vão embora e não deixam nada. Verdade. Mas assim, trabalhar no sentido positivo do objeto, né, de desejo, mas desacralizar ele, ou seja, as pessoas também têm que ter acesso, têm que mexer, têm que lidar com esse livro como parte da própria vida, porque um livro que não é aberto não faz sentido nenhum. Então tem que ser um livro manuseado ao mesmo tempo. E para isso a gente precisa de mediação de leitura, né? Pessoas apaixonadas, encantadas,
E aí eu acho que vem muito ao encontro do que a gente trabalhou desde o início com relação ao mote principal da Feira do Livro, que é essa questão da amorosidade e da afetividade. O livro está muito linkado e ligado às questões de afetividade, e só um mediador de leitura completamente apaixonado pelo livro e pela literatura vai conseguir despertar também no leitor o desejo de ter aquele livro e o desejo de se aproximar desse universo das letras. O que eu tenho percebido é muito nesse sentido, as discussões giram muito em torno do acesso da mediação. Natália. Eu tenho uma coisa para falar sobre as discussões. Eu estou tentando, na medida do possível, participar de bastante coisa e eu estou muito contente e impressionada com o engajamento do público nas palestras, nos debates e nas discussões, assim. Os bate-papos estão levando em torno de 2 horas, né? Quer dizer, o bate-papo leva em torno de 45 minutos, 1 hora. Mas a discussão leva mais 1 hora. Até maior que o painel. O pessoal está realmente engajado, assim, a participação está boa nos debates, assim, isso me deixou muito contente. Maria Nair, como é que tem sido o teu engajamento aí no incentivo ao livro como amiga do livro, né? Então, a senhora tem um objetivo ainda maior dentro da feira. Pois é, mas eu acho que eu acabei trabalhando mais com isso, assim, a questão de intermediar a leitura, de colocar o livro na mão das pessoas, muito mais antes da feira, sabe, na minha vida profissional, Sim. do que durante a feira mesmo. Porque durante a feira está sendo uma correria, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Às vezes eu pego o caderninho de programação e saio marcando o que eu quero ver, aí vejo que tem 4 coisas no mesmo horário. E às vezes uma delas eu estou participando. Então, assim, mas o pouco que eu consegui assistir foi muito interessante. Teve uma das palestras da AGES, por exemplo, que eu já saí com 3 ou 4 autoras para procurar, porque eu já estou pensando para quando me aposentar, fazer um projeto de pesquisa em torno do que é que a leitura, todo esse movimento de incentivo à leitura, de mediação de leitura, mudou na cidade, sabe? Então, assim, tem umas coisas para ler. E muita coisa acontecendo, a gente não está conseguindo acompanhar tudo, como diz a Natália, a gente tenta, mas é uma loucura. Mas tudo que eu consegui ver assim foi muito bom mesmo. Vocês estão abordando de uma forma geral o comportamento, o hábito da leitura e o livro como um produto. Nós tivemos, durante um largo período, o incentivo e uma guinada para o chamado e-book, que seria o livro digital. As feiras do livro chegaram até a pensar numa crise do livro impresso. Recentemente tem saído matérias e estudos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na China, em que o e-book cresceu até ali, estagnou, e praticamente, no máximo, ele consegue chegar meio a meio em termos de competição com o livro impresso. Em alguns lugares o livro impresso até tem crescido em dada margem. Então, a mística do e-book, da leitura que seria totalmente digital, ela está ruindo, veio para ficar, conviverá de forma harmônica. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que conviverá de forma harmônica. Eu posso, de repente, falar um pouco do exemplo, do meu exemplo, assim. Que eu sempre fui uma pessoa assim, não, odeio livro digital, eu preciso do papel, não sei o quê. E aí eu ganhei um Kindle do Prêmio Jabuti, enfim, e ele ficou 3 meses desligado. Que eu falei, não, eu não sei nem usar, não sei nem como liga, como é que faz isso aqui. E de repente eu, enfim, liguei, comecei a ver que aquilo era muito fácil. E que a minha biblioteca estava ficando um pouco grande, eu tenho uma urgência, assim, não acumular coisa nos últimos tempos, então fui fazendo doações e, enfim, deixando os livros físicos circularem. E é difícil se desapegar dos livros, né? Não. Alguns eu deixei, alguns eu acho que precisam mesmo seguir, assim, eles já cumpriram um papel na minha vida de leitora. E aí, para esses que eu acho que eu não preciso mais ter o livro físico, o livro digital tem servido muito bem, assim. Porém, eu ainda gosto muito de ir a livrarias. Então, eu acho que tem isso também, né? As livrarias, elas propiciam também um outro tipo de contato, um outro tipo de relação mesmo com o objeto, né?
que o Kindle, tu não tem um objeto livro, você tem um objeto Kindle com o livro lá dentro, né? É diferente, né? Claro. Então a Natália lança aí mais um desafio, o desapego aos livros antigos que estão conosco e tal. Nem que eu antigos, tenho dificuldade um pouco, eu te confesso. Às vezes tu lê e aquele livro, não, acho que ele merece ir para outras mãos, né? Exatamente. Então é interessante. Então, pessoal, o desapego aos livros que já foram lidos e a questão da relação do impresso com o digital. Maria Nair. Pois é. A bibliotecária. É a bibliotecária. Vai ter que se desapegar aos livros aí. Ah, mas eu me desapego. Ah, tá bom. Desapego, sim. Eu leio o livro. Muitas vezes eu forço a leitura de um livro. Tem alguns que eu não consigo ir muito adiante, mas eu forço até terminar. E aí eu sei que esse eu não vou ler de novo. Então eu passo adiante. Geralmente eu trago aqui para a biblioteca. Né? E é engraçado que eu fico monitorando para ver se depois aquele livro vai sair. E sai. Tem gente que assim, eu esbarrei na leitura, não foi para frente, mas para outras pessoas foi legal, foi bacana, ele sai bastante. Eu desapego de alguns livros, realmente. Outros eu tenho livros de 1963. Nossa. Tá? Tem livros que eu não consigo desapegar mesmo, que viajaram 5.000 quilômetros comigo, enlouquecer o pessoal de mudança e coisas assim. Eu me desfaço quando eu preciso abrir espaço para livros novos. Acho que o livro eletrônico, para mim, ele é muito legal quando eu preciso de uma informação rápida. Mas se é um livro de ficção, eu prefiro ele em papel. Eu ganhei um livro, um e-book, o Homem que Amava Cachorros, eu acho que é isso, do Padura Fuentes. Gente, me pediram para começar a ler, eu abri, comecei a ler, disse, vai ser interessante, vai ser legal. Ai, mas a leitura não foi. Eu esperei que chegasse em papel, aí em papel eu devorei, assim, de um dia para o outro, né? Não adianta, eu gosto de ler deitada, eu gosto de ler na praia, eu gosto de ler esperando o ônibus, sabe? Então, para mim o livro ainda tem que ser papel, tem que ter cheiro de papel, tem que ter cheiro de tinta. Eu tenho que olhar como é que ele foi montado, como é que ele foi costurado, esse tipo de coisa. Para Adriana Antunes é o seguinte, tu também és jornalista, né? E vou te chamar de tu porque agora é escritora. A secretária já falou do local da feira, então agora é só a escritora Adriana Antunes. Tu também és jornalista. Do ponto de vista da notícia, eu falo por experiência própria, é mais interessante mesmo, assim, o digital ali, o virtual. Você sabe rápido e tal, tem o imediatismo, enfim. Mas com o livro muda, né? Não é a mesma coisa que se informar pelo digital ou se dedicar a uma leitura de horas pelo formato digital, né? Eu acho que são duas questões aí. Primeiro, que o digital é um suporte, né? O que importa é o livro e a literatura, Exatamente, né? sim. Aí eu volto para a questão da mediação, a mediação que vai te levar para dentro ou de um ou do outro suporte, que é o fundamental. Então a gente volta para o ser humano de novo. Segundo, que a gente sempre fala de uma posição, a gente sempre fala da posição que a gente ocupa. Então, quantas pessoas têm acesso a um Kindle? Ou têm acesso a um livro digital, né? Então tem essa questão também que eu acho que é interessante. Então o livro físico, ele é mais barato, ele chega também de forma muito mais rápida. Com relação ao jornalismo, que é algo que eu gosto muito também e sempre falo, e eu estava até aqui brincando, né? Eu acho que aos poucos eu faço o meu desligamento da parte profissional e me dedico um pouco mais para a questão teórica do jornalismo. Eu acho que a gente está passando por um momento de mercado onde realmente o digital tem tomado conta e a notícia tem ficado cada vez mais enxuta. Isso também fica, de certa forma, superficial, mas é o que dispara mais a informação. Então, é um jornalismo mais de informação. No contraponto, eu acredito muito que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma guinada nesse processo. E a grande reportagem vai voltar. Porque senão... Por exemplo, a Piauí, né? O caso da Piauí. Sim, porque senão o jornalismo aqueles impresso não vai textos resistir. enormes e circula, né? E circula. Eu acho que esse é um processo que, aos poucos, para o jornal, para o hard news, isso também vai acabar acontecendo. Assim. E acho que é uma forma também do próprio jornalismo impresso se manter no mercado
e é uma forma também de o próprio jornalismo vai se revigorar a partir disso, porque senão aí a gente volta para o humano, né? E a gente também vai ter uma perda de massa humana dentro do jornalismo, e ele precisa dar essa guinada. Claro, é o risco de cair só para o entretenimento, para a informação mais superficial e não aprofunda. Ou o que tentam fazer também de transformar os colunistas em notícia, né? Que faz aquelas chamadas com as opiniões dos colunistas, que também... Colunismo é uma coisa, opinião é uma coisa, notícia é outra. Como nós sempre fizemos no Café com Letras, no estúdio, e aqui na Feira do Livro ainda mais, são as dicas dos autores. Vocês são entusiastas da leitura e autoras, de certo modo, cada uma da sua forma. E eu vou chamar a vinheta, então, para as dicas do autor. Roda aí. Então, nós temos aqui 3 autoras. Eu vou pedir que vocês compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento autores, títulos que vocês acham que por um motivo ou outro mereça a atenção de quem está nos acompanhando. Não precisa ser só lançamento, pode ser também clássicos, o espaço é de vocês. Maria Nair, vamos seguir a ordem aqui. Começa logo comigo, nossa. Isso é difícil, tá? Ontem eu estava falando sobre a Agatha Christie, então tinha bastante gente escutando. Isso para mim é um indício de que a rainha do crime ainda atrai muita gente. Romance policial nunca sai de moda, Nunca né? sai de moda. Então, assim, eu vou generalizar, vou falar bem amplo. Procurem livros da Agatha Christie, mas procurem também Andrea Camilleri, que é um autor italiano, que escrevia, inclusive, para a televisão a série do Inspetor Maigret, do Simenon. Então, Jorge Simenon. Luiz Alfredo Garcia Roça, romance policial brasileiro. O primeiro livro dele ganhou o Jabuti, o prêmio Nestlé. Vento Sudoeste, se não me engano. Ele era psicanalista antes e depois começou a escrever ficção. Procurem Marina Colasanti. Que a propósito estará na feira que aqui. estará na feira. Os livros de ilustração do Roger Melo, que também está na feira. Que já esteve no Café com Letras também. Nossa, se eu começar a falar assim, vai ser muita gente. Vamos ficar até o dia 15 de outubro aqui. Vamos ficar até o dia 15 de outubro. Adriana? Eu sou apaixonada por Clarice, mas hoje eu vou deixar Clarice Lispector um pouquinho de lado. Sempre fala de Clarice Lispector quando vem pro Café com Letras. Mas não tem, né? Mas eu acho que as pessoas precisam ler a Natália. A Natália é a nossa patrona aqui da Feira do Livro. A Natália foi despontando, assim, ganhou prêmios aqui no Rio Grande do Sul, ganhou prêmios que fazem referência nacionalmente, então está nesse processo de projeção e eu acho muito bacana, assim, e eu fiquei muito feliz quando a comissão também escolheu pelo nome dela, porque é uma valorização daquilo que a gente tem de melhor aqui no município. Às vezes a gente acaba sempre olhando para fora, porque vamos chamar alguém de fora. Acho que sim, tem muita gente bacana lá fora também. Mas reconhecer que a gente tem um trabalho humano e literário grande no nosso município é de fundamental importância. Então, a minha primeira dica é assim, leiam a Natália. A Natália é nossa, ela está aqui, tem que ler a Natália. O Amora, né? Tem que ler. E tem os outros também, né? Tem. Recortes, tem o Coração a Corte. Então faz aí uma autodivulgação, Natália. Pode ler também a Adriana Antunes, também é bom. Exato. Eu nem citei as duas, porque é óbvio, né, que tem que ler as duas. Natália, tuas dicas Eu aí. não vou fazer uma autodivulgação, eu vou dar uma dica, na verdade. Na verdade, é uma dica dividida em duas. Eu vou indicar a Conceição Evaristo, que é uma grande escritora hoje no cenário brasileiro. Aliás, ela vem se constituindo uma grande Está na programação escritora. da feira também. Exatamente. No dia 8 de... Não, no dia 8 não. No dia 6 de outubro, às 19 horas, no teatro, tem uma mesa com a Conceição e com outro escritor que também é muito bom, Jefferson Tenório. Deve ter, o livro dele chama Beijo na Parede. Deve ter na feira também. Mas, enfim, os livros da Conceição são... São mais de 10 livros, eu acho, aqui. E eu já vi em diversas bancas. Procurem por autor. Esse aqui, Em Submissas Lágrimas de Mulher, Contos de Mulheres. Minha indicação para agora. Nós estamos chegando à reta final do programa. Eu gostaria que nessas últimas manifestações, digamos assim, que vocês farão aqui no Café com Letras, que vocês destacassem também o papel da diversidade.
nós temos, de forma simbólica eu citei, mas não foi à toa, pelo segundo ano consecutivo, as grandes figuras da feira são mulheres. Nós temos uma patrona que lançou uma obra magna que deu o prêmio Jabuti, a primeira vez na história que um escritor de Caxias do Sul ganha um prêmio dessa dimensão nacional com um livro intitulado Amora, que enfatiza relações amorosas entre lésbicas. Nós temos visto aí alguns protestos, enfim, com relação a um estúpido e lamentável projeto, uma liminar que saiu na justiça considerando a homossexualidade uma doença, que seria a cura gay, quer dizer, totalmente estapafúrdio, tomara que isso seja revertido ou da esfera judicial ou como queiram, mas que não vigore isso. Então, como é que vocês têm enxergado também o estímulo à diversidade, à mulher, a variação de gêneros, enfim? A feira tem se proposto a isso, pelo menos nas últimas edições já é possível verificar. Eu provoquei a partir da questão das mulheres, mas também avançando na questão dos gêneros e da diversidade. Natália. Eu posso falar aqui como escritora e também como, enfim, pesquisadora. Acho que é importante me colocar nesse lugar também. E o que eu tenho visto hoje, e que reflete assim no campo literário e no campo artístico, é essa proliferação de vozes, de lugares de fala e de produções assim diversificadas dentro da literatura. E eu acho que isso é muito resultado também de políticas públicas e de educação que estavam sendo construídas a longo prazo e que hoje a gente já não sabe mais o caminho que estão tomando ou que vão tomar. Mas eu acho que as vozes que a gente escuta hoje dentro da literatura com autoria negra, com saraus de periferia, com slams e todas essas coisas que mudam mesmo a cara da literatura contemporânea, elas são fruto desse trabalho anterior e eu acho que ainda vão reverberar muito, nem que seja em forma de reivindicação, assim, para não perder direitos. Eu acho que isso ainda vai reverberar muito. Então eu acho que esse momento está complicado, mas que é um momento que ainda está efervescente, assim, dessas vozes. E que bom que estão ativas essas vozes, né? E que continuem, né? Bom, eu vou falar também enquanto escritora pesquisadora, mas vou puxar o papel de secretária, né? Ainda mais sendo secretária de cultura, porque eu acho que a cultura é o espaço onde a diversidade precisa ser semeado, ser cultivada o tempo inteiro. Acho que a gente corre sérios problemas quando, às vezes, esse fundamentalismo, que também nasce dessa sociedade civil, acaba machucando, né? Danificando a nossa democracia e expondo direitos de minorias, principalmente, causando todo esse estrago que a gente vê que está acontecendo em escala, enfim, nacional, internacional. Então, acho que trabalhar com a diversidade é quase como trabalhar com uma resistência. E acho que a cultura tem esse papel e precisa fazer, e é nesse espaço de cultura que isso acontece, porque se não acontece aqui dentro e tiver que depender de outras áreas, eu acho que a discussão fica mais difícil e a própria movimentação fica um pouco mais difícil. Mariana Eiro. Olha, essa história da cura gay me deixa tão irritada, sabe? Eu fui psicóloga antes de bibliotecária. Eu fui da época em que a homossexualidade ainda estava no Código Internacional de Doenças. Quando saiu do código, nossa, a gente vibrou, porque a gente não aceita, é inadmissível que a afetividade seja rotulada doença. Exatamente. Né? E a gente tá retrocedendo, é um absurdo, a gente está voltando, nem sei para que época. E me admira que tenham pessoas, profissionais da área da saúde, que se sujeitem a compactuar com esse absurdo. Sabe? Felizmente eu não sou mais psicóloga e não tenho mais que conviver com colegas que porventura venham adotar essa história de cura gay. Para mim isso é um absurdo. As pessoas têm o direito de se relacionarem com quem elas querem, como elas quiserem. Se elas não estão fazendo mal para ninguém, por que diabo isso vai ser considerado doença? Isso vai ser considerado uma coisa ruim?
Então, acho fantástico, maravilhoso que cada vez mais apareçam livros, ações e movimentos e depoimentos e que falem isso, que tentem levar para as pessoas que muitas vezes estão apenas reproduzindo coisas que vão escutando de tempos e tempos e tempos e que nem param para pensar naquilo que estão falando. Gostaria de complementar, Natália? Ou tá ok? Não, acho que a Maria Nair falou tudo que tinha que ser falado. É isso aí, é um absurdo. Essa ideia não deve ser perpetuada e a gente precisa combater, na verdade, com discursos, com voz mesmo, essas ideias. Essa ideia estapafúrdia. Acho que esse é o melhor adjetivo mesmo. Então, assim, ó, nós estamos realmente, agora não quis interromper o raciocínio de vocês, no minuto final do programa, então peço que vocês sejam telegráficas, com perdão pelo termo, no sentido das despedidas. Quero agradecer imensamente, quando as entrevistadas são boas, o tempo flui e o programa se torna até curto, apesar da meia hora de conversa que tivemos até aqui. Então, muito obrigado mesmo. Maria Nair. Muito obrigada. Bem telegráfico. Obrigada, obrigada. Até o dia 15 a gente está aqui, então, né? As pessoas venham para cá. Obrigada. Então, eu quero dizer que foi uma honra mesmo. Acabamos de conversar com Maria Nair da Cruz, amiga do livro, Adriana Antunes, secretária municipal da Cultura e escritora, e a escritora, patrona, maior autoridade da Feira do Livro, Natália Borges Polesso. É dessa forma que nós encerramos mais uma edição especial do Café com Letras, aqui na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Continue conosco, voltamos com outros entrevistados.